Fala, manos e manas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando início aqui a mais um Contragolpe Cotidiano. Bom, hoje vamos dar sequência também nessa parte de trazer novas filosofias, novos conceitos, princípios, teoremas, para a gente poder pegar um pouco de outras disciplinas e mostrar para vocês como isso também reflete nos relacionamentos modernos. E hoje eu vou trazer para vocês o princípio de Pareto. Também conhecido como a regra do 80-20, o princípio de Pareto ele pode ser entendido como uma tendência que prevê uma proporção de relação entre causa e efeito, onde 80% dos efeitos que surgem são oriundos de apenas 20% das causas. Aí você fala, mano, mas que porra é essa? O que que isso significa? Vamos trazer exemplos do dia a dia para ficar mais claro. Cerca de 20% do esforço que você dedica ao seu trabalho são responsáveis por 80% do seu desempenho. 20% dos produtos ou serviços que uma empresa comercializa retornam 80% do seu faturamento. 20% dos colaboradores garantem 80% dos resultados. Então, observe que geralmente é essa proporção entre escolha e consequência, né? Quase que tipo em via de regra sempre 80-20. Se você estender um pouco esse conhecimento, você vai ver, por exemplo, que geralmente, sei lá, 80% da renda de um determinado país está concentrada em 20% da sua população, entendeu? Até embasa outras coisas como desigualdade social, financeira, tudo mais. Então, esse é o princípio de Pareto ou a regra do 80-20. Ah, Matheus, que legal, que bacana, mas o que isso tem a ver com os relacionamentos modernos? Então, se a gente traçar um paralelo com a perspectiva da Red, juntando com o princípio de Pareto, a gente pode observar o seguinte: 80% das mulheres geralmente miram ou estão interessadas em 20% dos homens. Em via de regra, tá? Ou seja, majoritariamente. A maioria, não todas. Pois a porcentagem de homens que reúne características de destaque estético, financeiro ou social é pequeno. E possuir esses três num cara só é a famosa mosca branca, pernilongo albino, ou o que vocês quiserem entender aí. Só para dar um tom de raridade e de escassez, de literalmente poder encontrar essas três características em um homem só. E esse desbalanceamento, ele reflete no cenário atual dos relacionamentos no tocante à dificuldade de olhar para o contexto onde as mulheres estão inseridas, né? E por valorizar muito mais esses pontos em detrimento de valores e princípios, para eventualmente se comprometer com o homem, faz com que esses homens destacados tenham acesso a muitas mulheres. E os caras medianos encontrem uma dificuldade de se relacionar seriamente, quer seja pela questão da hipergamia ou mesmo por causa dessas mulheres estarem buscando esses caras de destaque, né? Então, imagina o seguinte, quando ela sempre mira nesse cara mais alto e geralmente ela consegue ficar com esse cara, dificilmente ela vai fazer aquele fenômeno de abaixar a régua, ou seja, dificilmente ela vai olhar para baixo depois de ter atingido o patamar desse cara. E isso vai fazer com que dificilmente ela tenha olhos para o homem comum. E isso acontece geralmente quando elas têm poder de escolha, ou seja, quando elas são jovens, são belas e também estão no auge da sua fertilidade, né? Então, isso para um homem é um dos critérios assim, tipo, são os critérios mais importantes para ele escolher uma parceira e principalmente para querer se juntar e formar família. Então, geralmente isso acontece durante um período. Tanto é que foi citado no episódio anterior que à medida que a idade avança e o tempo passa, elas tendem a flexibilizar esses critérios, mas não necessariamente porque elas ficaram mais exigentes, mas sim porque ao longo do tempo elas acabaram perdendo essas coisas como beleza, jovialidade e fertilidade, até porque a gente não pode ignorar o fato da mulher possuir um relógio biológico, ou seja, ela tem um período ao longo da sua vida em que ela está mais propícia e preparada para ter filhos, entendeu? Isso é biologia e medicina, não é opinião. Bom, vamos aprofundar um pouco nessas duas partes, tá? Tanto no fato de como a mulher envelhece e como o homem envelhece, tá? E também depois vamos falar dessa visão panorâmica da mulher, nessa visão que ela tem para escolher o homem que ela pretende se relacionar. Então, primeiro vamos falar da parte de envelhecimento. Se vocês imaginarem aí uma mulher quando tem 18 anos e um cara quando tem 18 anos, a mulher, quando ela atinge a maioridade, ela já tem aquele conceito de ela pode escolher o homem que ela quiser, ela já é a princesa, ela tem praticamente o mundo inteiro aos seus pés no tocante a poder se relacionar com homens, entendeu? Ela está apta à relação íntima, ela já é maior de idade, ela pode ir em eventos, pode ir em lugares, enfim, o céu é o limite.
Por quê? Porque o imperativo, nesse caso, é basicamente o quê? Beleza, jovialidade e fertilidade, certo? Esses são os critérios masculinos, majoritários, assim, até inconscientes, para você poder escolher uma mulher. Critérios masculinos. O homem, quando tem 18 anos, geralmente o cara não é porcaria nenhuma. Ou seja, ele é aquele cara geralmente mirrado, é aquele cara que precisa melhorar tanto intelectualmente quanto fisicamente, principalmente como financeiramente. E esses critérios de escolha, então o fato do cara ser forte fisicamente, do cara ser inteligente, do cara ter segurança financeira, são critérios básicos femininos para poder escolher um homem para se relacionar. Então, vamos trazer aí os critérios básicos, beleza? Então, ou seja, a mulher aos 18 já é tudo e o cara aos 18 não é nada. Vamos, assim, entender mais ou menos dessa forma para ficar fácil, tá? Tirando as nuances aí. Então, o que que acontece? Como a mulher ela já atingiu esse pico muito cedo, né, na questão do VSM, o declínio dela também é cedo. Então, de acordo com a teoria da Red, isso acontece assim: o pico acontece entre os 18 até os 25, 26 mais ou menos, que é quando ela está no auge da beleza, fertilidade e da sua jovialidade, entendeu? Então, esse seria o melhor período para que uma mulher escolhesse um homem para poder se relacionar, entendeu? Porque o poder da atração dela está no auge, certo? E o que, que geralmente acontece hoje em dia que a gente pode observar? Elas optam hoje, a maioria, não todas, sempre frisando, elas optam por ficar nessa parte de curtição, entendeu? De sair, de ficar com um monte de cara, de beijar os caras, de ter relacionamento sexual com vários parceiros e tudo mais. Só que a natureza, de novo, tem uma maneira engraçada de balancear as coisas. Enquanto a maioria está fazendo isso, o que, que esse cara que não é nada que está fazendo? Pô, o cara está investindo em si mesmo, o cara está estudando, o cara está ganhando dinheiro, está encontrando formas, né, na verdade, de ganhar dinheiro. O cara tá melhorando a questão da forma física. O cara tá fazendo network. O cara tá geralmente abrindo mão dessas diversões, né, desses prazeres, para poder galgar cargo melhor, para poder ter uma condição de vida melhor, ou eventualmente até para dar uma condição ou uma qualidade de vida melhor para sua família ou eventualmente para sua namorada, enfim, alguma coisa ali que ele já tem. Então ele abre mão disso durante esse período. E aí o que, que acontece? A mulher já atingiu o auge aos 26, o cara está se construindo. O auge do VSM do homem, de acordo com a Red, ele vai ser atingido ali por volta dos 35, 40 anos, que é onde geralmente o homem já está estabilizado emocionalmente, financeiramente, já está no auge físico, entendeu? Então, esse poder de escolha que a mulher detentia nessa faixa etária, quando ela iguala com o homem, ou seja, quando os dois estão ali na casa dos 30, 30 e pouco, o poder de escolha se inverte. Ou seja, os homens agora estão numa posição de escolha melhor do que as mulheres. É isso que elas não entenderam. Por quê? Isso até explica porque geralmente as mulheres mais novas querem ficar com os caras mais velhos. Por quê? Porque esses caras já estão num nível de maturidade emocional, financeira, intelectual muito maior que os caras da idade dela. Só que o tempo vai passar e à medida que elas vão perdendo esses critérios dos homens, os homens vão ganhando esses critérios que são interessantes para as mulheres. Então, por isso que foi dito antes que é importante, quando a mulher está no auge, dela poder fazer essa escolha, eventualmente até essa aposta num cara de potencial, para quê? Para que quando o cara atinge esse potencial mais para frente, ele faça essa opção por ela, entendeu? Falou, não, ela apostou em mim, ela me escolheu, então agora eu também vou escolhê-la. E ela vai usufruir de tudo aquilo sendo uma boa parceira, uma mulher de valor, ela vai usufruir de tudo aquilo que o cara pode oferecer, né? Seja em questão financeira, seja em questão de amparo, seja em questão de construção de família, seja em questão também de ser um bom parceiro, entendeu? Então, isso embasa essa parte do envelhecimento, só aprofundando um pouco para vocês entenderem melhor. Ah, Matheus, mas nem sempre é assim. Às vezes acontece da mulher vai e aposta nele quando ela tá no auge, aí quando o cara envelhece, o cara vai e larga ela e escolhe outro. Sim, eu não estou descartando aqui. Homens não são santos. Não, a questão não é essa. Eu estou falando que se você, quando você está no auge, você escolhe um homem de valor, e aí que tá, as mulheres precisam saber escolher também. Esse é o ponto. Se você consegue identificar num cara que ele tem bons valores e princípios e que além disso
ele também é um cara que tem potencial para ser um bom parceiro em ambos os aspectos, a tendência é que juntos vocês consigam construir alguma coisa muito maior, entendeu? Só que as mulheres também têm que entender que para esse cara também fazer essa aposta nela, ela também precisa ter algo a oferecer na mesa. Então, oferecer o quê? A parte que corresponde geralmente a boas características femininas. Então, a parte de nutrir, a parte de se importar com o relacionamento, a parte de ser uma pessoa afável, a parte também de ser a melhor amiga desse cara, entendeu? De ser o porto assim seguro, mais principalmente na parte emocional, de que quando eventualmente esse cara tiver algum fracasso ou passar por algum drama familiar ou alguma coisa, ela também esteja lá, porque muito se diz do que o homem precisa fazer em relação à mulher. Então, de novo, o cara precisa ser o porto seguro, precisa ser o psicólogo, precisa ser o amigo, só que a gente está esquecendo um pouco que isso também precisa vir do outro lado. Então, isso se baseia basicamente em quê? Em reciprocidade. Então, eu estou apostando em você e você vai apostar em mim. E toda aposta demanda um risco, só que como você minimiza o risco? Fazendo uma boa escolha, entendeu? Assim como, por exemplo, a galera que mexe com o mercado financeiro. Você precisa fazer uma análise criteriosa de vários fatores para você identificar que aquilo é um bom investimento. O relacionamento não é diferente. Então, muito provavelmente, às vezes, quando o cara reclama que não deu certo com a mulher, porque depois ela se mostrou, sei lá, promíscua, porque traiu, não sei o quê, muito provavelmente é porque o cara não deu atenção nas red flags porque estava emocionado. Só que os homens, eles já lidam com essa verdade, assim, nua e crua, de uma maneira fria. Geralmente o cara vira e fala pro outro, mano, ó, você vacilou nisso, você fez isso, você não prestou atenção nisso. Só que as mulheres têm uma dificuldade de entender que a escolha delas também foi determinante para isso. Ou seja, se você escolher um cara que te traiu, que eventualmente, sei lá, te maltratou, batia em você, não valorizava a família, esse tipo de coisa, vocês também não observaram certas red flags no cara que indicavam que mais para frente ele teria esse desvio de caráter. Então, de novo, a escolha é dos dois, a responsabilidade da escolha é dos dois. Quando o homem escolhe errado, a responsabilidade é dele. Quando a mulher escolhe errado, a responsabilidade é dela. É isso que eu acho que está faltando hoje em dia. Isso é uma opinião minha, tá? Responsabilidade. Principalmente, aí é uma visão também, principalmente do lado feminino. Porque os homens geralmente eles estão acostumados a ter a verdade nua e crua, do que doer, que os caras é tratado na base da porrada. Só que as mulheres estão vendo que geralmente elas inventam alguma realidade ou alguma, sei lá, teoria que não tem nada a ver para distorcer a realidade para ser mais assim, para a pílula descer mais doce. E eu acho que a gente precisa começar a mudar um pouco essa visão para equilibrar as coisas, entendeu? Para fazer com que as coisas sejam mais, tenham mais equidade e equilíbrio, tanto para um lado quanto para o outro. Bom, tendo aprofundado essa parte, vamos voltar ao ponto da visão panorâmica da mulher, né? Então, da visão assim que ela usa como régua para definir qual homem ela vai se relacionar. De acordo com a teoria da Red, existe o imperativo biológico de que um homem geralmente tende a olhar uma mulher do mesmo patamar para baixo e a mulher tem a visão de olhar o homem do mesmo patamar para cima. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma mulher ela tende a escolher um homem que esteja num status social, financeiro igual ou maior que o dela, beleza? E um homem, ele tem o viés de olhar uma mulher em questão de status financeiro e social igual ou abaixo dele. E aí você pode falar assim, pô, Matheus, mas isso nem sempre acontece e tal. Então, ó, vou te propor a seguinte reflexão. Qual é o número de casos onde você vê que geralmente uma mulher que é dona da empresa se relaciona com o estagiário? E qual é o número de casos onde o dono da empresa se relaciona com a estagiária? Eu acredito que o segundo caso seja muito maior, certo? Então, isso, na prática, demonstra que essa visão, esse critério de escolha faz sentido, entendeu? E outro ponto que eu acho que também vale salientar é o seguinte: é, hoje, se você observar, muitas mulheres geralmente usam esse tipo de argumento assim, mas eu já fiz 2 faculdades, mas eu ganho, sei lá, 20 mil por mês, mas eu tenho 2 carros, eu já tenho casa, eu já tenho não sei o quê. Mulheres, entendam uma coisa. Quando você diz esse tipo de coisa, isso não aumenta a sua atratividade para um homem. Sabe por quê? Porque isso é um critério feminino de escolha, não é um critério masculino. E o que eu quero dizer com isso? Se um mesmo homem
se um homem, na verdade, disser essas mesmas coisas para uma mulher, isso vai chamar a atenção dela. Por quê? Porque ela procura no homem, de novo, coisas como provisão, como segurança, como um futuro melhor, como uma condição de dar para ela, para os filhos e para a família no geral, uma boa qualidade de vida. Ou seja, isso é um critério feminino para escolher um homem. Beleza? Beleza. O contrário não é verdadeiro. Um homem não se preocupa com quanto uma mulher ganha. Um homem não se preocupa com quantos bens a mulher tem. Um homem geralmente não se preocupa com quantas faculdades ela fez. Então, uma mulher que usa desse tipo de argumento para tentar fazer ser escolhida por um homem, ela está caindo numa falácia. Ela está querendo que um critério feminino de escolha seja usado pelos homens. E isso não vai acontecer. Basicamente, os homens, o critério majoritário da maioria, tá? Aí varia de uns para outros, mas o critério geralmente é o quê? Beleza, fertilidade, jovialidade, e eu insiro um quarto, aí é uma opinião minha, tá? Não é da Red, mas principalmente no tocante a relacionamentos, que é o quê? Valores e princípios, porque isso vai guiar outras coisas. Então vai guiar como que ela se comporta nas redes sociais, como que ela trata os familiares dela, como que ela se comporta na ausência e na presença desse cara, entendeu? Então são esses 4 fatores, entendeu? Então entenda, não adianta vocês, mulheres, usarem desse tipo de critérios, desse conjunto de critérios, para entender que um homem vai escolher vocês por isso. Não vai. O critério masculino para a escolha do feminino é outro, beleza? Só fazendo esse parênteses. Voltando na visão panorâmica, como vocês já devem ter refletido aí, entende por que geralmente uma mulher mais nova tende a ficar com um cara mais velho? Porque ambos os critérios estão coincidindo, ou seja, esse cara mais velho encontra nessa mulher mais nova beleza, jovialidade, fertilidade, né? Se tiver valores e princípios, então, se bobear, o cara já até casa. E a mulher mais nova, ela encontrou nesse cara mais velho justamente isso, o quê? Segurança, provisão, melhor status financeiro, melhor status social. Por isso que geralmente isso dá um match poderoso. Mas lembrando que eu sempre digo aqui para vocês, uma mulher não pode olhar exclusivamente para um cara como um banco, ou seja, ela não pode escolher um homem para se relacionar seriamente, para construir uma família, tendo como único e exclusivo critério o dinheiro. Ela precisa observar outras coisas, como caráter, como valores e princípios. Da mesma forma que, ao meu ver, um homem não pode escolher uma mulher única e exclusivamente pela beleza. De novo, se ele estiver interessado em um relacionamento sério, montar família, valores e princípios, ter uma parceira fiel e leal. Beleza? E onde que a gente pode observar o princípio de Pareto atuando com mais força? Se olhar no cenário nacional, o nosso país passou recentemente aí por várias crises econômicas, certo? Então, assim, qual que é a porcentagem de homens que tem esse status financeiro, social, que realmente chama a atenção de uma mulher? São poucos, certo? Isso reforça a teoria de que 20% dos homens têm acesso a 80% das mulheres. O que que esses caras que, assim, geralmente vão fazer, tá? Majoritariamente, não todos. Os caras vão pegar a rodo. Os caras, vão ser verdadeiros tubarões, assim, os caras não vão querer saber de nada, entendeu? Vão, literalmente vão usar, vão dar a famosa leitada e ghosting, assim, não vai querer saber da mina depois, por quê? Porque esses caras têm muita opção, entendeu? Esses caras que são os caras destacados, que têm essa, vamos dizer assim, característica, geralmente eles não querem saber de nada, entendeu? E qual que vai ser o propósito, o motivo, razão e circunstância para esse cara abrir mão dessa lista de opções, dessa liberdade sexual para se comprometer com uma mulher? Praticamente nenhuma, entendeu? Só se for uma mulher assim que aos olhos dele, e aí dependendo de como for a índole do cara, tiver um valor assim muito alto. Entendeu? Só que aí o que vai acontecer? Essas 80% dessas mulheres que ficaram com esses 20% dos caras, o que vai acontecer com o tempo? Vai demonstrar dano emocional, vai demonstrar um alto nível de exigência, ou mesmo vai modificar a personalidade, porque de uma certa forma ela sofreu, ela acreditou que o cara ia oferecer relacionamento, mas não ofereceu, ela acreditou que depois de ter se relacionado intimamente com o cara no dia seguinte ia ligar e o cara não ligou. E aí quem paga a conta? Os homens comuns. Por quê? Porque ela já ficou com esse cara destacado, certo? Ela não vai baixar a régua. Os caras comuns não vão ser vistos por essas mulheres. O que vai acontecer?
desbalanceamento. As mulheres vão ficar tipo num limbo. Os caras destacados não vão querer oferecer relacionamento para elas e elas, em compensação, não vão ter olhos para o homem comum. Por isso que a teoria do princípio de Pareto, juntamente com o que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, do inverno está chegando, faz sentido. A referência que eu trago hoje para vocês é o Junior Masters do canal Sobre o Mundo Intelectual. Confesso que eu também gosto bastante do trabalho do Júnior, tá? Inclusive eu vou destacar alguns pontos aqui para ficar claro as coisas que me chamam a atenção. Primeiro que ele junto com o Miguel Moreira do canal Atitude Alpha, que eu vou trazer futuramente para vocês, eles têm um programa junto, né, chamado Redcast, onde eles chamam diversos convidados, homens, mulheres, às vezes com uma visão parecida, às vezes com uma visão diferente, justamente para debater sobre esse tema, né? E para ou reforçar a visão da Red ou mesmo refutar algumas coisas que não fazem sentido, principalmente vindo aí de narrativas progressistas, feministas, né, que tendem esse viés aí um pouco mais de empoderamento, libertinagem, né, e tudo mais, coisas que eles também entendem que isso não faz sentido e que isso está causando danos aí aos relacionamentos, né. Outro ponto que eu também acho importante salientar no caso do Júnior foi que de todos os canais que tenho como referência, ele foi o cara melhor, assim, que, ao meu ver, explicou a questão do Winter's Coming, né, que é o inverno está chegando. Então, vamos citar isso, vamos explicar um pouquinho isso melhor para vocês. O inverno está chegando, na verdade, é um conceito dentro da comunidade da Red que diz o quê? Que com o passar do tempo, se as mulheres não optarem, né, por fazer boas escolhas ao longo da sua vida, e boas escolhas, entendam, se ela não usar o período que ela tem maior atratividade para poder escolher um bom homem para formar uma família, a tendência é que depois dos 30 e 35 anos elas fiquem sozinhas, solteiras, tá? E entenda assim, solteira não significa que ela não vai ter ninguém, isso significa que o homem que ela quer não vai estar mais disponível, porque ou uma mulher de alto valor tirou esse homem de alto valor do mercado, ou porque, seguindo a linha de raciocínio que eu trouxe um pouquinho antes para vocês, esse cara da mesma faixa etária dela, de 30 a 35, vai estar olhando para as mulheres mais novas, justamente pelos critérios que a gente salientou aqui, entendeu? Então é o famoso a régua não vai fechar, então por isso que é importante elas fazerem boas escolhas. Lembrando também de que, geralmente, uma mulher, ela olha para o futuro do cara, e o cara olha para o passado da mulher. Então, se essa mulher, na visão desse cara, quando chegou aos 30 aí, foi uma mulher que geralmente preconizou na vida dela esse tipo de vida, né, essa vida de liberdades, né, entre aspas, né, de muitos contatinhos, né, de muitos homens, muito provavelmente essa mulher não vai ser escolhida por esse cara para relacionamento. Então, de novo, ele foi um dos caras que, assim, acho que melhor trouxe isso, né, melhor explicou e falou sobre isso para que tanto os seus seguidores, né, quanto as pessoas que estão começando a acompanhar entendam isso melhor. E o terceiro ponto que eu saliento é que tem um episódio dele específico que ele fala sobre o inverno está chegando, que ele traz inclusive uma outra mulher que eu pretendo usar como referência aqui também, que é a Jaqueline Barbosa, que uma coisa que me chamou a atenção nela é que ela é uma das mulheres que, na minha opinião, está fazendo esse bom serviço de orientar as mulheres, ou seja, de dizer que é sim importante que a mulher se preserve, entendeu? Que a mulher ela entenda que existe um papel para ela cumprir na relação, assim como um homem também tem que cumprir o papel dele, e que essa coisa de as mulheres não precisam dos homens é um argumento extremamente ridículo, insensato e que não faz sentido, tá? Se vocês tiverem curiosidade e puderem, entrem no canal do Júnior e procurem por esse episódio que vale muito a pena. No demais é isso. Júnior, não sei se essa mensagem vai chegar em você, mas cara, se chegar, um abraço, parabéns pelo trabalho e tamo junto. E chegamos àquele momento. Que momento! Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada! E a jantada de hoje é, abre aspas,
Todo excesso esconde uma falta. Fecha aspas. Essa frase ela foi dita pelo Felipe do canal Espectro Racional, né, que eu já trouxe anteriormente aqui para vocês como referência. E se a gente olhar pelo espectro do que acontece nas redes sociais, principalmente no universo feminino, isso para mim faz muito sentido. Eu vou explicar o porquê. Algumas mulheres, não todas, observe que hoje em dia tem esse comportamento. Quando vai sair para algum lugar, posta a foto do que está comendo. Se acontece alguma coisa na estrada, por exemplo, furou um pneu, ela vai postar foto que está na estrada que furou o pneu. Se ela está em dúvida entre a sandália bege ou a preta, ela vai mandar uma caixa de perguntas no Instagram perguntando o que os outros acham, quando na verdade, se ela tiver um namorado, o ideal é que ela perguntasse para ele, ou eventualmente para a mãe ou para o pai, né? Ou que ela mesma tomasse essa decisão por ela. Beleza? Outra coisa, posta foto se começou a fazer dieta, se não começou a fazer. E aí quando você vai questionar essa pessoa, ela vai usar dos tipos de coisa assim: ah, mas eu faço isso porque eu gosto, mas eu faço isso para motivar as pessoas, mas eu faço isso porque tenho amor próprio. Na verdade não, tá? Na verdade, usando como base todo excesso tem uma falta, na verdade isso demonstra que você, na verdade, tem uma falta de autoestima, que você sente falta de atenção, que você tem falta de bom senso, né? Porque a gente não sabe quem tá na internet. Se você ficar postando o tempo todo o que acontece com você, se você pegar um louco, um maníaco, ele vai saber exatamente onde você tá, né? Dependendo das fotos que você tirar, ele pode até usar isso contra você, né? Pode usar contra a sua imagem. Mas obviamente que não para pra pensar nisso, porque justamente o que está em falta hoje pra mim nas mulheres é o quê? Saber lidar com o ego. O ego feminino hoje está inflado numa forma que assim, beira o absurdo. E aí depois ainda ficam reclamando porque que os caras não querem mais relacionamento. Então vamos fazer o contraponto. Hoje, pra mim, os homens têm um grande problema que é o quê? Saber lidar com a libido deles, ou seja, saber controlar a vontade de ter relação sexual. Esse é o problema dos homens. E quando os caras conseguirem desbloquear isso, e eu acho que alguns já estão conseguindo, as coisas tendem a melhorar. Em compensação, as mulheres têm um grande problema, o quê? Saber lidar com o ego delas. Saber admitir quando está errada. Saber, às vezes, se preservar ao invés de se exibir. Saber a pensar melhor nas atitudes. A saber melhor a olhar para o futuro. Né? E não só simplesmente querer viver a vida de uma blogueirinha, sendo que na verdade você não é produtora de conteúdo, sendo na verdade que aquilo não é fruto do seu trabalho e que aquilo na verdade não vai te agregar em nada, muito pelo contrário. Ou vai acabar destruindo o seu relacionamento, ou na verdade vai acabar destruindo você psicologicamente, porque mais pra frente existe um grande risco de isso acarretar em depressão ou outras doenças psicológicas aí, e depois milagrosamente quer dizer que foi vítima da sociedade ou coisa assim. Por favor, né? Isso não cola. Vamos pensar melhor nas atitudes e de como elas vão refletir no nosso futuro. Antes de encerrar, vários lembretes, né, sobre o Instagram do canal, @contragolpecotidiano, também do e-mail, né, contragolpecotidiano@gmail.com, onde vocês podem me mandar relatos pessoais, situações que vocês presenciaram, observaram, ou também usar como um canal de ajuda e de apoio, né, para um desabafo, para trazer a sua história aqui, com o intuito de que de alguma forma eu possa tentar entender e tentar ajudar ou tentar trazer luz sobre alguma coisa que está acontecendo, usando como base aí os conceitos que a gente tem discutido. Beleza? Também não se esquece de inscrever no Spotify, né? De seguir o canal e ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu lançar um episódio novo. Tá bom? Um abraço e até a próxima.